EDC, 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 EDCs por tudo que é lado. Ora, para quem anda nestas temáticas da sobrevivência e do prepping, ou seja, da preparação, certamente está farto de ouvir falar neste conceito e provavelmente terá o seu próprio EDC, que basicamente quer dizer Everyday Carry, ou seja, traduzindo para português, será algo como o material que nós transportamos connosco todos os dias, ou seja, que anda connosco no dia-a-dia, independentemente da situação, independentemente se estamos numa zona assim de mato ou se estamos numa zona mais urbana, na deslocação para o nosso trabalho ou a ir às compras a um shopping, a um centro comercial, independentemente da situação, vai ser um material que anda connosco diariamente, todos os dias. E normalmente engloba ou material utilitário, ou seja, material que efetivamente nós utilizamos frequentemente no nosso dia-a-dia, nos dá bastante jeito, portanto, material utilitário, ou então material mais de sobrevivência para alguma catástrofe que nós achemos que pode, ou que existe probabilidade de acontecer. Ou então pode ser um misto entre estas duas vertentes, entre a vertente utilitária e a vertente da sobrevivência. Portanto, lá está, o EDC vai depender das necessidades que cada pessoa acha que tem, sejam necessidades mais utilitárias para o dia-a-dia, seja inclusivamente material de sobrevivência. Há quem utilize só um EDC utilitário, há quem utilize EDCs praticamente só virados para a sobrevivência e há quem utilize um misto dos dois, por exemplo, como é o meu caso. Portanto, como eu disse, isto é uma coisa pessoal e não há EDCs certos nem errados. Depende da análise que cada um faz das suas necessidades. E eu tenho um EDC, aliás, eu já fiz um vídeo sobre o meu EDC aqui há uns anos, está disponível no meu canal, e o que eu resolvi fazer hoje é um update a esse vídeo, porque houve várias coisas que mudaram. A minha mentalidade evoluiu no que toca ao que eu acho necessário para o meu dia-a-dia ou para alguma situação imprevista que aconteça. Houve material que foi substituído por outro melhor, houve material que eu achei que não fazia sentido e retirei, houve material que acrescentei, adicionei. O próprio sistema de transporte desse material mudou em relação ao anterior. Anterior eu transportava numa bolsa de cintura, agora tenho um sistema novo, para mim muito mais prático de transportar e também vou falar sobre isso. E então é este update das mudanças que eu fiz ao meu EDC que eu vos quero mostrar hoje neste vídeo. Portanto, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante do Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bushcraft Blues. Comecemos por falar aqui do sistema de transporte, antes ainda de passarmos ao material, às mudanças que eu fiz no material que tenho aqui no meu EDC. O sistema de transporte, como eu vos disse, mudou. De antes eu tinha uma bolsa, eu transportava o meu EDC numa bolsa à cintura, mas reparei que independentemente se a transportava aqui à frente ou mais rodada para o lado, quando andava, aquilo fazia-me bastante peso na cintura e algum desconforto a andar. Andava a chocalhar constantemente contra a minha perna ou contra a minha parte da frente, era desconfortável. E então decidi mudar o sistema de transporte. Outra coisa que essa bolsa de cintura às vezes me dificultava era se eu tinha que me baixar para apanhar qualquer coisa, a bolsa ficava entalada contra a minha barriga e contra as minhas pernas e, portanto, tornava-se desconfortável, impedia o movimento, ou se eu tivesse que correr, não iria conseguir fazê-lo muito bem. Então, basicamente, o que eu optei por fazer é arranjar umas bolsas da Maxpedition, e já vou falar sobre elas mais em detalhe. Portanto, bolsas da Maxpedition aqui enfiadas num cinto, também já vou falar sobre ele, de forma a que consiga transportar assim o meu EDC à tiracolo. E desta forma consigo transportá-lo de várias maneiras diferentes. Consigo transportá-lo assim, como vocês estão a ver. Consigo transportá-lo, por exemplo, mais de lado, se eu quiser. Se eu quiser, consigo transportá-lo assim mais de lado. Consigo transportá-lo aqui mais à frente. Por exemplo, às vezes se me quiser sentar e não quiser isto nas costas, sento e puxo o EDC para a frente e consigo tê-lo aqui.
Ou se quiser, ou quando quer, por exemplo, aceder a alguma coisa sem tirar a bolsa do meu corpo, passo o EDC para a frente e consigo desta forma aceder ao EDC, ou posso ainda transportá-lo mais virado para trás. Desta forma. Elas eu escolhi-as da cor preta porque é uma cor relativamente neutra e bastante fina a nível de, como é que eu ia dizer, a nível de etiqueta, é uma cor fina, posso usar com qualquer tipo, fica bem com qualquer tipo de roupa, inclusivamente se quiser utilizar com um fato para ir a um casamento, posso utilizar por cima de um fato um fato de gala, um fato de casamento, um fato de festa, ao serem as bolsas todas pretas, dá um ar assim fino e é melhor do que se fossem, por exemplo, camufladas ou verdes ou de outra cor qualquer, por isso eu escolhi esta cor. E se eu quiser, por exemplo, baixar-me, não tenho problema nenhum, posso inclusivamente puxar as bolsas para trás e mais facilmente baixar-me sem elas irem para a frente. Se eu quiser correr também, posso pô-las aqui de lado e... Portanto, basicamente, o meu sistema de transporte é constituído pelo que vocês estão aqui a ver à frente. Basicamente são estas duas bolsas principais, e depois esta aqui já vou falar melhor o que é que ela tem, mas estas duas bolsas principais, como eu disse, são da Maxpedition, são de tamanhos diferentes, e existem vários tamanhos, existe a Pocket Organizer Mini, Pocket Organizer EDC, Pocket Organizer Fatty, Pocket Organizer Beefy, etc. Esta aqui é Pocket Organizer EDC e esta é Pocket Organizer Beefy. Estão presas aqui ao cinto. Este é um cinto que eu comprei na Decathlon. Existem várias cores. Aliás, vocês já me viram eu usar cintos destes, por exemplo, para prender coisas à minha mochila, na parte de baixo da minha mochila. Portanto, existe em verde, existe em camuflado e existe assim em cor preta. E eu escolhi em cor preta para precisamente combinar com as minhas bolsas. Passei o cinto aqui por dentro das presilhas das bolsas. Enfiei a parte do fecho do cinto por trás das presilhas, assim, para não me aleijar nas costas, e desta forma permite-me transportar o meu EDC, como vocês viram, à tiracolo. Ele já está aqui a ficar sujo por causa esta mesa está toda suja. Bom, duas bolsas. Esta aqui mais pequena vai ter o quê? Vai ter material exclusivamente utilitário, ou seja, material que eu utilizo com frequência no meu dia-a-dia e que me pode dar jeito para o meu dia-a-dia. E esta bolsa maior vai ter material exclusivamente de sobrevivência. Portanto, como eu disse, o meu EDC é misto entre o utilitário para o dia-a-dia e a sobrevivência para uma emergência que possa surgir. Ok, comecemos agora pelo material que eu transporto no meu corpo. A primeira alteração que eu fiz foi passar a transportar o meu kit de fogo aqui no mosquetão, preso ao meu cinto. Ou seja, não é à presilha, porque estas presilhas são frágeis, rebentam, estas presilhas das calças, mas sim preso ao cinto. Isto é o meu kit de fogo que eu transporto nas minhas aventuras no meio do mato. Passei a transportá-lo no dia-a-dia. Okay? Aqui no mosquetão, o meu kit de fogo, basicamente, vocês já viram, tem um canivete suíço de grandes dimensões e é uma lâmina bastante utilitária que eu utilizo para a maior parte das tarefas do dia-a-dia que preciso. Tem ainda uma chave Phillips, bastante útil no dia-a-dia. Tem aqui uma pequena serra dobrável, de uma dimensão considerável. Tem ainda chave de fendas aqui com abre cápsulas ou abre caricas, abre latas e ainda um furador. Depois aqui uma pederneira bastante grande da Exotac Fire Rod XL com uma cápsula estanque onde consigo colocar a sandália de emergência, dá-me para ir para 2 ou 3 fogos. Okay. Mais uma cápsula estanque à prova d'água com mais a sandália que me dá para ir para mais 2 ou 3 fogos. A sandália de emergência, portanto só aqui tenho a sandália de emergência para 4 ou 5 fogos. Depois um isqueiro da Bic dentro de uma capa mais uma vez da Exotac para o manter completamente à prova d'água, impermeável. E depois aqui corda enrolada em formato portanto enrolada em padrão de cobra, que me permite ter aqui 2 ou 3 metros, salvo erro, ou 4 metros de paracord extra. Depois, obviamente, chaves de casa e chaves do carro. Aqui no mosquetão, chaves do carro, chaves de casa,
um pedaço utilitário de corda, eu já vou falar mais sobre ele, e um apito. Em caso de emergência, dá bastante jeito para sinalizar a minha posição, ou seja, uma forma de sinalização. Se eu ficar por baixo de escombros, num tremor de terra, qualquer coisa, permite-me avisar que está alguém naquele sítio. Portanto, isto é o meu porta-chaves, digamos assim. O meu porta-chaves, ao ser um mosquetão, se eu quiser, permite-me fazer isto, agarrar nele e prender aqui à presilha das calças e transportar, por exemplo, as chaves desta forma, na parte de fora. Se, por exemplo, tiver os bolsos cheios e já não couber mais nada, posso fazer assim, e é isto que eu às vezes faço. Às vezes transporto as chaves assim, para tirar, extremamente fácil de pôr, extremamente fácil de tirar. E depois, obviamente, tenho o telemóvel, o meu iPhone, que neste momento está aí a filmar este vídeo para vocês. Portanto, isto é o que eu transporto nos bolsos. Agora aqui nas bolsas. Em primeiro lugar, deste lado, tenho aqui esta bolsa, que vocês já devem estar... Epá, mas o que é que ele tem ali? O que é que ele tem ali? Ele já disse que já mostrava, Nesta bolsa o que eu tenho é, e isto foi mais uma adição que eu fiz ao meu EDC, no outro EDC eu não tinha, isto vai ser um torniquete, ou seja, um garrote, aqui dentro desta bolsa preta, e no caso, na eventualidade de vocês terem uma hemorragia massiva, ou alguém que esteja convosco, ou vocês estão a passar e acontece isso a alguém que tenha uma hemorragia massiva, por exemplo, um corte de uma artéria num braço, ou um corte de uma artéria numa perna, essa hemorragia vai matar a pessoa nos próximos 3 minutos. Nos próximos 3 minutos a pessoa vai se esvair em sangue. A única forma de ganharmos tempo para manter a pessoa viva até chegar à ambulância e a ambulância transportá-la para o hospital é estancar essa hemorragia com um garrote, um torniquete. Isto requer aprendizagem na forma de utilizar, por isso, para o terem, ele só é eficaz se vocês procurarem formação. Vocês convém ter a formação, saberem qual é o protocolo médico para o utilizar e estarem familiarizados como é que ele se monta num braço ou numa perna, para se acontecer essa emergência, vocês não terem que estar a pensar no que estão a fazer e saberem aplicá-lo imediatamente, sem ter que estar a tentar descobrir como é que isto funciona. Numa emergência dessas não é a altura para estarmos à descoberta como é que funciona o material. Isto pode ser bastante útil em caso de um acidente, ou vosso, ou de alguém que esteja nas vossas proximidades, ou infelizmente, como nós temos assistido volta e meia a ataques terroristas, ou eles não lhes querem chamar ataques terroristas, mas pronto, ataques em massa, nomeadamente esfaqueamentos pela Europa fora. Passemos aqui a esta bolsa mais pequena, como eu disse, a bolsa das utilidades. Esta é ela. Ora, nesta bolsa das utilidades o que é que nós temos? Vou aqui passar isto um bocadinho para o lado. Portanto, temos, em primeiro lugar, uma pen drive, dá sempre jeito para descarregarmos material do computador para aqui, ou levarmos material nosso para descarregar para um computador e, por exemplo, imprimir, etc. Eu, neste caso, aqui dentro tenho documentos meus, documentos de identificação e documentos importantes em permanência nesta pen, e esta tem, salvo erro, 64 GB, exatamente 64 GB, e é uma coisa que dá bastante jeito, mesmo no dia-a-dia eu utilizo com alguma frequência. Portanto, tenho aqui uma pen, depois aqui tenho uns comprimidos que eu também utilizo com alguma frequência no dia-a-dia, tenho braçadeiras de plástico, aqui uma série delas, acho que isto dispensa apresentações, a utilidade que isto tem, estas braçadeiras de plástico, basicamente para juntar coisas umas às outras, tudo que vocês precisem de juntar, normalmente com uma braçadeira vocês vão conseguir desenrascar. Eu tenho aqui, como disse, uma série delas, e foi outra adição que eu fiz, salvo erro, no outro EDC não tinha. Depois, aqui tenho corda, posso precisar para qualquer tarefa que não quero usar as braçadeiras. Tenho aqui corda, 1001 usos, e eu já vou falar mais no que toca à parte da sobrevivência, dos usos na sobrevivência, mas mesmo para o dia-a-dia é bastante útil para várias tarefas. Neste caso é Bankline, que basicamente é uma corda de nylon coberta a alcatrão, por assim dizer. Depois, mais 2 pedaços utilitários de corda, neste caso paracord, iguaizinhos a este que está aqui no porta-chaves. Portanto, o que é que são pedaços utilitários? Pedaços utilitários são chamados assim, aliás, o Dave Canterbury é que os chama assim. Pedaços utilitários são chamados utilitários porque são aqueles pedaços de corda que podem servir para a maior parte das tarefas, ou seja, tem um tamanho específico, e este tamanho é à volta dos 2 metros, este ou aquele tem à volta dos 2 metros, que é aquele tamanho que não é nem demasiado curto
para a maior parte das tarefas, nem se torna demasiado comprido para a maior parte das tarefas. Por exemplo, se vocês quiserem, lá está, fazer um torniquete improvisado, um torniquete de emergência, se não tiverem o vosso torniquete principal, conseguem estancar uma hemorragia, fazer um garrote. Com isto, conseguem substituir um cinto de umas calças que se rebente, ou fazer um cinto extra, por exemplo, se colocarem um poncho por cima de vocês e todo o vosso equipamento, um poncho impermeável, conseguem pôr por fora desse poncho uma corda destas, como se fosse um cinto, para utilizar material por fora do poncho, material, por exemplo, como a vossa faca ou a vossa serra dobrável, usar à cintura, ou fazer ainda disto, por exemplo, uma fita, como eu utilizo este cinto, por exemplo, utilizar isto como uma fita à tiracolo para suspender e transportar material. Podem utilizar isto, por exemplo, para substituir um atacador de um sapato que se rebente, utilizar isto para recolher e transportar lenha em maior quantidade do que aquela que conseguem transportar nos braços, e conseguem inclusivamente transportar lenha pendurada aqui, amarrada aqui, e ainda outra quantidade nos braços. Conseguem, portanto, transportar mais lenha para o vosso acampamento, fazer um tripé e com a corda que sobra, ao fazer esse tripé, com a corda que sobra deste pedaço, portanto, suspender o vosso tacho ao fogo, utilizar como corda para fazer fogo por fricção, utilizar como corda para um arco de sobrevivência, um arco improvisado, um arco primitivo que lance flechas, para fazer descer o vosso pote ou o vosso tacho a um curso de água que esteja numa zona pouco acessível, uma zona de difícil acesso, escarpada, íngreme, que vocês não querem ir lá porque podem escorregar e cair para dentro desse curso de água. Conseguem cá de cima, com um pedaço destes, ou ainda unindo um pedaço ao outro, utilizando, por exemplo, 2 e ficam com 4 metros, conseguem descer esse tacho, esse curso de água e recolher água. Pá, é um pedaço de corda que serve para a maior parte das tarefas, ou para as tarefas mais habituais que temos que utilizar, por exemplo, em campo ou numa situação de sobrevivência, e desta forma permite fazê-lo sem ter que estar a cortar a corda de um rolo principal e agora só preciso de 1 metro, corto 1 metro. Mas agora a seguir preciso, por exemplo, de 1,5 metro ou 2 metros. Este metro já não me chega, ok, vou ter que cortar mais um pedaço do meu rolo de 2 metros ou de 1,5 metro. Portanto, corda utilitária. Aqui, alicate, multifunções. Indispensável numa situação urbana, principalmente no dia-a-dia. Cortar arame, torcer arame, pegar em coisas com as pinças, utilizar, e depois aqui tem mais lâminas, utilizar a lâmina, tem inclusivamente aqui uma lima, que do outro lado, de um lado é a lima, do outro lado é coberta a diamante, ou seja, serve quase como praticamente uma pedra de afiar improvisada. Depois tenho uma serra, onde é que ela está? Está alguns por aqui. Não? Está. Aqui. Uma serra. Portanto, já é a segunda serra que tenho. E o mais importante de tudo, aqui, uma zona que aceita bits. Portanto, bits de chaves diferentes. Chaves de Phillips de várias dimensões, vários tamanhos, chaves de fendas de vários tamanhos, chaves hexagonais, chaves de estrelas, etc. E por isso, depois transporto mais um conjunto de bits diferentes. Ou seja, consigo agarrar numa, tirar, colocar outra e, portanto, isto é extremamente útil para apertar e desapertar parafusos no dia-a-dia. Portanto, é uma ferramenta utilitária bastante útil. Aqui atrás desta chapinha com bits, tenho ainda anzóis, 3 anzóis e uma agulha, por exemplo, para utilizar em reparações, para costurar qualquer coisa que preciso costurar no dia-a-dia. Estão aqui presas, coladas com fita adesiva. A seguir, máscara do tempo do Covid. E esta máscara pode dar bastante jeito no dia-a-dia, por exemplo, se estiverem numa situação onde haja bastantes poeiras no ar, ou tenha havido, por exemplo, um desmoronamento, no caso de um sismo, no caso de qualquer tipo de desmoronamento que levante poeiras e coloque partículas em suspensão, conseguem proteger o vosso sistema respiratório. Está aqui. Depois, outra coisa que eu modifiquei foi o meu powerbank. Se bem se lembra, eu tinha um powerbank branco, mas o powerbank branco que eu tinha não tinha capacidade praticamente nenhuma. Não chegava a carregar um telemóvel sequer uma vez. O meu iPhone eu não conseguia
carregar a bateria completa uma única vez. Com este powerbank, que basicamente tem praticamente o mesmo tamanho que o outro tinha, tanto a nível tamanho como a nível de peso é semelhante ao outro, mas já consigo carregar o meu iPhone 2,5 vezes. Okay? A partir de carga zero, consigo carregar 2,5 vezes completas o meu iPhone, o meu telemóvel. E está permanentemente carregado e eu de tempos a tempos verifico como é que está a carga para ter a certeza que está a 100%. Isto também é dos itens mais utilizados, não só por mim, como por amigos meus que às vezes preciso de carregar o meu telemóvel, ninguém tem um powerbank, não sei o quê, eu, toma lá, está aqui no meu ADC. E, portanto, muitas vezes é uma coisa que não só eu, mas os meus amigos utilizam com frequência e depois, obviamente, que a seguir tenho que voltar a carregá-lo. Este tem 10.000 mAh. E obviamente que assim como carrega o telemóvel, também carrega outro tipo de equipamentos eletrónicos. E por isso eu tenho aqui dois cabos diferentes. Tenho um cabo para carregar... Está preso. Tenho aqui um cabo para carregar iPhones e tenho aqui um cabo USB-C para carregar outro tipo de equipamentos. A maior parte dos equipamentos atualmente, os mais modernos, vêm com a entrada em USB-C, por isso eu trago os dois cabos para me dar versatilidade. E depois tenho aqui pensos, lá está, primeiros corres só para coisas simples, tenho aqui, não sei, 3 ou 4 pensos, ficam aqui bem afiados atrás, e depois tenho uma série de cartões de visita, porque a minha profissão é ser treinador canino, eu treino cães das pessoas ao domicílio, e estão aqui vários cartões de visita para alguém que tenha interesse, eu dar, olha, está aqui o meu contacto, a minha página de internet, o meu contacto, para você pesquisar e ver se tem interesse, contactar-me. Já agora, se precisarem, já sabem, se precisarem de treino canino para os vossos cães, fica aí aproveito e fica aí a dica, fica aí o contacto. Portanto, para aqui acho que não tenho mais nada, não tenho mais nada deste lado. Agora passemos para este lado. O que é que está aqui? Aqui em baixo, 3 sacos de cocós, lá está, a minha profissão é ser treinador canino e eu tenho 2 cães. A maior parte das vezes transporto sacos dos cocós comigo, mas às vezes já me aconteceu, eles acabam, eu não dou conta, eles acabam, de repente eles fazem cocó na rua e eu não tenho sacos. Estou aqui 3 sacos. Depois, aqui, o que é que eu tenho? Tenho um ímã extensível, uma caneta ímã, portanto uma caneta magnética. Isto é um ímã na ponta e é extensível, é telescópico, por assim dizer. Permite-me o quê? Permite-me recuperar equipamento, recuperar itens, recuperar objetos metálicos de sítios de difícil acesso. Ainda no outro dia houve um amigo meu que deixou cair as chaves de casa para dentro de umas paletes de madeira que estavam a fazer de bancos. A gente, lá no sítio onde a gente estava, aquilo tinha uns bancos feitos de paletes de madeira e ele deixou cair pelas ranhuras lá para dentro. E obviamente o nosso braço não consegue passar as ranhuras, não chega lá abaixo. O que é que eu fiz? Ele, Pedro, não tens ainda uma engenhoca tua que me ajude aqui a tirar as chaves? Eu, espera aí, já vou tratar disso. Errei aqui no meu ímã telescópico e... Estão a ver? Permite-me recuperar, lá está, chaves, moedas que caiam para dentro de sarjetas, etc. Consigo, através do gradeamento, recolher o que quer. Isto é um bom comprimento. É uma coisa que já me serviu e serve-me volta e meia no dia-a-dia. Volta e meia serve-me para ajudar a mim ou ajudar alguém. Depois, uma pinça, tirar espinhos, tirar farpas de madeira, tirar coisas encravadas na nossa pele. Uma tesoura, lá está, isto é, como eu disse, é a bolsa das utilidades. Tesoura, se for preciso até para cortar as unhas ou para cortar alguma daquelas peles chatas que depois começam a arder, começam-nos a aleijar aqui, ao pé das unhas, cortar papel, etc. Dá sempre jeito, uma mini tesoura, fica bastante pequena e compacta. Caneta. Pessoal, nunca ninguém tem uma caneta quando é preciso assinar qualquer coisa, quando é preciso preencher algum papel. E alguém tem uma caneta, nunca ninguém tem uma caneta. Aqui está, uma caneta. Também é dos itens mais utilizados no dia-a-dia. E muitas vezes tem uma utilização inesperada. Querem ver? Olhem aqui mais multifuncionalidade do nosso EDC. Estou aqui a passear 2 cães de clientes. Vou soltá-los aqui neste campo de futebol, não está ninguém. Mas
para os soltar tenho que fechar aqui o portão e o portão tem falta de feixe, não tem o feixe. O que é que eu faço? Simples. Vou aqui o meu EDC, vou buscar a minha caneta e simplesmente faço isto e já está. Estão a ver? Pá, a ideia é o material que nós transportamos ser multifuncional, mesmo para tarefas que supostamente não foram pensadas para ele. Portanto, está aqui, caneta. Pode ir para aqui. Depois, chave quádrupla. Esta chave chama-se em inglês Sealcock Key. Este tipo de chave específica é bastante útil, principalmente numa situação urbana, porque vos dá acesso, basicamente. A função dela é dar-vos acesso a várias coisas. Como tem 4 tipos de chaves diferentes, mas mais comuns, vocês conseguem abrir coisas que normalmente não têm acesso, como por exemplo aquelas caixas que estão nas paredes exteriores dos prédios, aquelas caixas de gás, caixas de eletricidade, que normalmente não abrem a não ser com uma chave específica. Isto consegue abri-las. Vocês conseguem, por exemplo, abrir o poço do elevador. Normalmente a porta, se o elevador não estiver no vosso andar, a porta do elevador está trancada. Só quando ele chega ao vosso andar é que ela abre. Por exemplo, no caso de se alguém tiver ficado preso no elevador, imaginamos que o elevador ficou a meio entre 2 pisos, ou não assentou totalmente no piso em que devia, ficou ainda com desnível e, portanto, a porta não abre, está alguém preso lá dentro, vocês chegam, abrem a porta e a pessoa consegue sair, ou então vocês conseguem entrar para dentro do poço do elevador e descer, por exemplo, de um piso para o outro. Dá-vos hipóteses de acesso, inclusivamente conseguem abrir certas torneiras que existem, por exemplo, em alguns jardins, ou às vezes na parte de fora, na parte exterior de algumas superfícies comerciais, em zonas comerciais, zonas industriais, algumas torneiras que muitas vezes, por estarem acessíveis ao público, não têm manipulo para que as pessoas não as consigam abrir. Vocês com isto conseguem abrir essas torneiras e ter acesso à água, por exemplo, numa situação de emergência ou sobrevivência urbana. Okay? Até mais uma hipótese de acesso à água. Portanto, é uma chave que para mim tem bastante importância e bastante uso. Isto vem aqui com mais uma chavinha. Depois, o que é que eu tenho aqui? Aqui tenho um frontal, uma lanterna frontal, e isto foi outra das alterações que eu fiz. Eu antes tinha uma lanterna normal, uma lanterna de mão. Desta vez passei para uma lanterna frontal. Porquê? Porque para mim uma lanterna frontal é muito mais útil que uma lanterna normal. Porque uma lanterna normal... Espera aí. Porque uma lanterna normal exige que vocês estejam a segurar nela com uma mão e, portanto, ficam com uma mão inutilizada. Só conseguem fazer tarefas com a outra. Com uma lanterna frontal, vocês não têm esse problema. Basicamente, conseguem colocá-la na cabeça e ter as duas mãos disponíveis para trabalhar, enquanto estão a iluminar o que querem fazer. E, portanto, serve para vocês conseguirem fazer tarefas à noite, ou, por exemplo, em túneis, ou prédios, por exemplo, que estejam às escuras, numa emergência, prédios que tenham ficado sem luz. Portanto, zonas escuras, vocês conseguem fazer tarefas com a vossa lanterna e permite-vos ainda sinalizar a vossa posição à distância em caso de emergência, portanto, numa altura em que seja de noite ou que já haja muito pouca luminosidade. E esta é um frontal bastante pequeno, pesa 45 gramas, salvo erro, bastante pequeno e compacto, tem 100 lumens e, portanto, foi outra das alterações que eu fiz, modificar a lanterna por isto. Depois, tenho aqui um cabo para carregar o meu frontal, o cabo específico vinha com o frontal, e basicamente este frontal não é de pilhas, é de bateria, e eu consigo, aqui com o meu power bank, consigo carregar, ele já está carregado, eu mantenho-o carregado aqui na bolsa, mas se a bateria acabar, consigo carregá-lo aqui no meu power bank, graças a este pequeno cabo. Depois tenho aqui mais pilhas de reserva para outros equipamentos eletrónicos que eu possa precisar. Aqui atrás, o que é que eu tenho mais? Tenho um saco estanque laranja. Para quê? Situação de emergência. Aqui já não é tanto situação utilitária, mas sim mais situação de emergência, situação de sobrevivência. Se eu quiser recolher água, se eu quiser recolher, por exemplo, a sandália natural, se eu quiser recolher qualquer coisa que não queira que se molhe, ou inclusivamente
Se eu quiser tirar, por exemplo, este material, em vez de tê-lo aqui na bolsa, quiser agarrar nele e enfiá-lo todo cá para dentro, para ficar tipo como se fosse numa sacola e mais acessível, e basicamente fecho, e com uma das minhas cordas utilitárias consigo suspender isto, por exemplo, à tiracolo, assim, e transportar isto desta forma, ok? E por fim, o que é que falta? Tenho aqui alguns comprimidos úteis, nomeadamente tramadol, para as dores, quando às vezes já me aconteceu ter dores de dentes horríveis, de repente começar-me a doer um dente, uma dor forte, para mim tramadol é excelente, e Ibuprofen também para as dores. Pá, podem adicionar aqui os comprimidos que vocês quiserem. E basicamente é isto que eu tenho nesta bolsa pequena. Como eu disse, é uma bolsa, como viram, maioritariamente utilitária. Ok, a seguir vamos passar para a nossa bolsa maior, aquela que contém o material de sobrevivência, para uma situação de emergência ou sobrevivência. Portanto, é a Maxpedition Pocket Organizer Beefy. Portanto, eu vou aqui passar isto para este lado, para agora ter aqui espaço. Vamos ver o que é que ela contém. Uau! Cá está ela, carregada de material de sobrevivência. Em primeiro lugar, aqui atrás, nesta parte, tenho os meus cartões que utilizo. Portanto, cartões de multibanco, carta de condução, bilhete de identidade ou cartão de cidadão, etc. Portanto, os meus cartões estão aqui porque ter mais espaço para os colocar e ter melhor acesso do que se tivessem na bolsa pequena. Comecemos por aqui. Cá por trás, o que é que eu tenho aqui? Tenho 2 sacos de lixo grandes, portanto, 2 sacos de lixo grandes que, numa situação de emergência ou sobrevivência, me dão um jeito enorme, nomeadamente para, por exemplo, utilizar como equipamento impermeável, como se fosse, por exemplo, um poncho ou um casaco impermeável, basicamente fazendo uns buracos para os braços e um buraco para a cabeça, consigo colocar isto de forma a ficar como se fosse com um capuz e usar como um poncho impermeável. Posso utilizar para recolher material em grande quantidade, por exemplo, recolher detritos, folhas, etc., para de uma só vez transportar muito material, ou seja, em cada vez que eu for buscar material consigo transportar logo muita quantidade de cada vez. Por exemplo, para fazer o telhado de um abrigo de detritos, que é preciso, para ser impermeável, uma espessura de 60 cm, é um volume enorme de detritos que vamos ter que transportar. Com um saco destes conseguimos enchê-lo e de cada viagem, de cada vez, conseguimos logo transportar uma boa quantidade, por isso poupa-nos viagens e esforço e calorias. Posso utilizar inclusivamente um saco destes e enchê-lo de folhas, detritos, etc., vegetação, e fazer um colchão espesso onde eu me possa deitar para isolar-me do contacto com o chão, para evitar perder calor por condução, ou seja, calor por contacto do meu corpo com uma superfície fria, neste caso que é o chão. Portanto, é uma das formas de perder calor e de entrar em hipotermia. Consigo enfiar cá material que queira impermeabilizar e fechar o saco. Pá, dá jeito. Portanto, 2 sacos destes é o que eu tenho aqui. Depois, o que é que eu tenho mais cá atrás? Tenho aqui 12 pastilhas de desinfecção da água. Portanto, uma por cada litro dá para 12 litros. Consigo desinfetar 12 litros. E cá atrás não tenho mais nada. Depois, aqui, o que é que eu tenho? Tenho mini pé de cabra da Ultra Force. Como viram, eu coloquei fita adesiva nas pontas porque elas são bastante afiadas e eu não quero correr o risco de me cortarem o material, de me cortarem, por exemplo, o interior da bolsa. E então pus fita adesiva. Pé de cabra, mini pé de cabra, bastante útil, por exemplo, abrir portas de elevadores, abrir, por exemplo, uma porta de um armário para ter acesso a material que esteja lá dentro, abrir, por exemplo, uma janela encravada. Lá está, numa situação de emergência ou de sobrevivência, principalmente sobrevivência urbana, é uma coisa que nos dá bastante acesso. Janelas, portas, armários, qualquer coisa que eu preciso de forçar a entrada, isto vai-me dar bastante jeito. E é por isso que eu tenho aqui. A seguir, serra dobrável da Opinel, uma serra dobrável já de uma dimensão considerável e que me permite processar lenha em maior quantidade e de forma bastante mais rápida do que apenas com uma faca. Com uma serra consigo serrar de forma muito mais rápida troncos seja para construir abrigo, um abrigo primitivo, um abrigo improvisado, seja, por exemplo, troncos para usar como lenha, seja troncos para fazer armadilhas primitivas, serrar troncos para construir outros utensílios ou outras ferramentas improvisadas que possamos precisar, como, por exemplo, uma bússola solar portátil,
fazer entalhes na madeira é muito mais fácil com uma serra do que com uma faca. Fazer entalhes, por exemplo, para fazer fogo por fricção, para fazer armadilhas. Depois, o que é que eu tenho aqui? Elástico de fisga. Elástico de fisga, ao ser oco, portanto, ao ser uma banda elástica oca, permite-me aceder a sítios que não consigo aceder com a boca para, por exemplo, chupar água, para conseguir beber água lá está, de ranhuras, que se tenha acumulado em ranhuras onde não chego com a boca. Posso utilizar como, lá está, como um garrote ou um torniquete improvisado, se não tiver o meu torniquete ou não tiver acesso ao meu torniquete principal, ou ainda utilizar como torniquete secundário, se precisar de dois, posso utilizar o meu principal e isto. E posso, como já demonstrei em vídeo, e tenho vídeos sobre isso, vídeos sobre como fazê-lo. Acho que, salvo erro, é o meu kit de caça para sobrevivência. Acho que é uma série de 4 vídeos que eu fiz sobre o meu kit de caça para sobrevivência, e eu demonstrei como agarrar neste elástico de fisga, fazer mesmo uma fisga, lá está, com um tronco em Y, recolhido no mato, na natureza, fazer uma fisga mesmo, mas adaptada a lançar flechas, que consiga lançar flechas improvisadas. Portanto, para caçar numa situação de sobrevivência. Tenho vídeos sobre isso e já vos digo como é que podem fazer as penas das flechas. Depois, como se fosse aquela parte da carga, onde vão as cargas das canetas Bic, estão a ver? Era 2 canetas, enchi com isco, que serve não só para pesca, como também para armadilhas primitivas. Aqui dentro destes tubinhos, isco. Depois, aqui deste lado não está mais nada. O que é que eu tenho aqui? Filtro. Tenho aqui um filtro para conseguir beber água diretamente sem ter que a desinfetar. E numa situação de sobrevivência isto pode ser também bastante útil, porque existem, em primeiro lugar, diferentes tipos de filtros. Em M, portanto, vocês escolham o correto. Normalmente, a grande maioria dos filtros só filtram bactérias e protozoários. Portanto, esse tipo de micro-organismos, bactérias e protozoários, não filtram vírus, nem removem contaminação química. Porquê? Tem a ver com o número de camadas que têm, o tipo de camadas e a membrana, se é muito larga ou muito fina. Okay? Os vírus são muito mais microscópicos do que as bactérias, por isso é mais fácil remover bactérias e protozoários do que vírus. Mas há efetivamente filtros que, para além das bactérias e dos protozoários, também, ou seja, tem uma membrana tão fina que também remove vírus e inclusivamente remove ou diminui consideravelmente contaminação química, nomeadamente metais pesados, herbicidas, pesticidas, etc. Porque, lá está, tem uma membrana mais fina e, para além disso, ainda tem uma camada de carvão ativado que absorve esses químicos. E por isso é importante vocês pesquisem bem em relação às especificações do filtro que vocês vão escolher. Este aqui, pá, sinceramente, nem me recordo da marca, já o tenho há uns anos, já o comprei há uns anos, não me recordo, sinceramente, qual é a marca, mas lembro na altura, pesquisei para ter a certeza que ele também removia químicos e vírus, porque nem todos, como eu disse, removem da mesma forma. E isto é importante numa situação de sobrevivência urbana, porquê? Porque numa situação de sobrevivência urbana, se estamos, ou semi-urbana, basta estarmos próximo da civilização, corremos o risco de termos corremos o risco de termos a água contaminada com químicos, seja pesticidas, herbicidas, metais pesados, etc. E nós não temos maneira de saber se está ou não está. E se tivermos água contaminada com esses químicos, desinfetar a água não vai remover químicos, ok? Ferver a água, utilizar lexívia, utilizar pastilhas de desinfecção da água, etc., não remove químicos, só elimina micro-organismos, ok? Não remove químicos, volto a referir. Por isso, para remover químicos só com filtro. E, portanto, é importante que esse filtro tenha a capacidade de remover micro-organismos, incluindo vírus, que são mais microscópicos, e também remover químicos. E é importante que vocês vejam as especificações, porque isto, para mim, é um filtro para ser usado numa situação de sobrevivência urbana, que é onde eu passo a maior parte do tempo e onde eu transporto a maior parte das vezes este EDC, para conseguir beber água diretamente. Okay? Portanto, importante esta lembrança para vocês. Depois, tenho aqui o quê? Tenho aqui, em baixo, nesta cápsula estanque, um mini, aliás, não é mini, é micro kit de pesca. Contudo, tem desde anzóis, chumbos, ilhosos para fazer uma cana de pesca, chamarizes, engodos, portanto, para os peixes, etc.
E como viram, ainda tem aqui mais algumas coisas, nomeadamente alfinetes de dama e botões para poderem utilizar em alguma reparação. Por exemplo, se quiserem substituir um botão das calças, um botão de uma camisa que saltou, etc., podem fazê-lo. Fio de pesca, ou linha de pesca, não está aqui. Porquê? Porque eu posso usar, como linha de pesca, posso usar aqui a Bankline, nomeadamente uma das 3 fibras pelas quais a Bankline é composta. A Bankline já é fina o suficiente, mas ela ainda é composta por 3 fibras. E posso utilizar uma dessas fibras como fio de pesca improvisado ou fio de pesca de emergência. Da mesma forma que posso utilizar uma dessas fibras para fio de costura, por exemplo, para reparações, para costurar alguma coisa que precise. A seguir, mais corda, mais Bankline. Aqui devem estar uns bons 30 metros para aí, à vontade. Para aí uns 30 metros de Bankline. Mais, para aí 5 ou 6 metros de paracorda, portanto, mais corda de emergência. Ou seja, esta é aquela corda mesmo de emergência que, se os meus pedaços utilitários não servirem para aquelas tarefas usuais, se for uma tarefa em que eu preciso de mais corda, ou de corda de outro comprimento, ou algo desse género, é daqui, desta corda de emergência, que eu vou retirar. E, portanto, a corda, para além daquelas tarefas mais usuais que eu vos disse, a corda tem mais utilidades, pode servir para construir um abrigo, uma estrutura mais complexa de um abrigo de emergência, um abrigo primitivo, com materiais naturais. Pode servir para fazer armadilhas primitivas utilizando a corda. Utilizar, como eu disse, como elas têm fibras, neste caso a paracorda tem 7 fibras interiores e a Bankline divide-se em 3 fibras. Podemos utilizar as fibras como linha de pesca improvisada, como linha de costura improvisada, etc. Ou, por exemplo, para amarrar pontas de flechas, trabalhos mais minuciosos. Portanto, a corda, fazer uma bússola, por exemplo, uma bússola solar portátil improvisada, eu utilizei corda para a suspender, para que ela tenha sempre, para que ela esteja suspensa e dessa forma tenha sempre o mesmo ângulo face ao solo, já que se estiver no chão, o chão nunca é direito, portanto nunca vai ter o mesmo ângulo. Se estiver suspensa, o ângulo vai ser sempre igual e a leitura vai ser correta. Lá está, utilizei a corda para construir essa bússola. Portanto, a corda tem uma importância imensa, por isso é que está nos 5, para mim e para muita gente, está nos 5 itens, dentro dos 5 itens mais importantes a transportar numa situação de sobrevivência. Também dentro desses 5 itens, e provavelmente será o mais importante, uma faca. Neste caso é uma Falkniven F1. Falkniven F1, aço VG10 laminado, full tang, portanto é uma faca de lâmina fixa, full tang, ou seja, quer dizer que a lâmina entra por dentro do cabo e vai até, portanto o aço vai até cá ao final do cabo, o que torna a faca muito mais resistente para, se eu quiser bater nela, portanto utilizar o batoning para processar lenha, para rachar troncos e aceder ao interior da madeira, e isso pode ter que ser necessário numa situação em que esteja tudo molhado, tudo encharcado. Portanto, vamos ter que aceder ao interior da madeira, que normalmente é conservado seco, inclusivamente para fazer a sandália, fazer, por exemplo, feather sticks, ou tirar raspas muito fininhas de madeira a partir do interior da madeira que está seco, para acenderem, se for preciso, com faíscas. Portanto, convém ser uma faca que aguente, tenha alguma resistência para aguentar algum abuso, e nada melhor que uma faca de lâmina fixa e que seja full tang, em que a lâmina vai até ao final do cabo. Isso será muito mais resistente do que, por exemplo, um canivete de lâmina dobrável para esse tipo de tarefas, ou, por exemplo, construir abrigos, por exemplo, cortar troncos para conseguir construir a estrutura do abrigo, etc. Portanto, convém ter alguma resistência, ser afiado o suficiente para trabalhos de precisão, ou seja, fazer, lá está, tirar raspas fininhas de madeira, por exemplo, fazer entalhes na madeira para conseguirmos construir armadilhas primitivas, para conseguirmos construir a tábua de fogo para fazer fogo por fricção, fazer, por exemplo, lá está, a tal bússola, também tive que fazer entalhes. É importante que a faca consiga fazer tanto tarefas pesadas como tarefas mais leves. Neste caso, esta faca tem 9 cm.7 ou 9 cm.8, ou seja, está abaixo dos 10 cm, o que me permite, segundo a lei portuguesa, transportá-la comigo, aqui dentro da bolsa, na maior parte das situações do dia-a-dia, sem ninguém me chatear, sem as autoridades me chatearem, porque está abaixo dos 10 cm. Por isso é que eu escolhi esta faca. E penso que esta também foi uma das alterações que eu fiz na altura. No outro EDC acho que não tinha esta faca, portanto não tinha esta faca comigo lá. Faca e corda é imprescindível. Depois, o que é que eu tenho aqui? Apesar de estar num frasco de tintura de iodo, é lexívia. E a lexívia porquê? Porque infelizmente a tintura de iodo deixou de se vender cá em Portugal.
Eu preferi a tintura de iodo porque é mais multifuncional. A tintura de iodo serve não só de desinfetante, como serve para desinfetante para feridas, como serve para, utilizando um certo número de gotas, desinfetar água, numa situação de emergência. E eu tenho um vídeo sobre 4 métodos de desinfecção da água. Vejam se quiserem, eu falo lá na tintura de iodo. E também ainda serve para fazer fogo, porque é uma solução alcoólica. Portanto, pega com umas faíscas no estante e fica a arder, ou seja, permite-nos ajudar a fazer fogo. Deixou de se vender cá em Portugal tintura de iodo. O que eu utilizo agora é lexívia, é o que está aqui dentro deste frasco antigo de tintura de iodo, é lexívia. A lexívia já não é alcoólico, portanto já não me permite fazer fogo, mas permite-me à mesma desinfetar água. Lexívia pura, que está aqui, sem cheiros, sem odor, sem odor a nível daquele odor florido, portanto de rosas ou de sei lá, daqueles odores floridos. Não, é lexívia pura, normal, e com 2 gotas por cada litro consigo desinfetar 1 litro, lá está, com 2 gotas consigo desinfetar 1 litro de água. Se ela estiver limpa, se ela estiver suja, bastante suja ou turva, é o dobro, são 4 gotas por litro. Consigo desinfetar água. Sendo que, lá está, a desinfecção só elimina micro-organismos, não elimina contaminação química, atenção a isso. Mas consigo desinfetar água, por exemplo, se for numa situação assim destas, no meio do mato, não tenho que preocupar com contaminação química, só preciso desinfetar água, isto chega perfeitamente. E se fizer uma solução chamada solução de Dakin, ou seja, diluir um bocado do que aqui está com água, consigo utilizar como desinfetante improvisado, numa situação em que realmente preciso de um desinfetante. Eu já falei de como fazer uma solução de Dakin noutros vídeos. Pesquisem na internet se quiserem, portanto podem fazê-lo. Tintura de iodo, mais uma caixa, uma latinha. Em primeiro lugar, ao ser uma lata, permite-me fazer char cloth, ou seja, carbonizar tecido 100% de algodão, um pedaço de uma t-shirt minha, ou carbonizar material natural, madeira apodrecida, por exemplo, funciona muito bem, para dessa forma assegurar os próximos fogos, depois de ter feito o primeiro fogo. Caso alguma coisa aconteça ao meu dispositivo de fazer fogo, se eu já tiver feito logo após ter feito o primeiro fogo, tiver fabricado de char cloth, logo a seguir ao primeiro fogo, se entretanto me acontecer alguma coisa ao meu dispositivo principal de fazer fogo, consigo com meios alternativos acender esse material carbonizado. Ou seja, uma forma de eu garantir, assegurar os próximos fogos, caso alguma coisa possa vir a acontecer aos meus dispositivos de fazer fogo, possa perdê-los, etc. Porque tanto o char cloth como outro material carbonizado vão acender com fontes de ignição que não acendem mais nada, incluindo faíscas de isqueiro, um isqueiro sem gás que só deita faíscas. Essas faíscas são de muito baixa temperatura, não acendem mais nada, mas acendem esse tal char cloth, ou esse tal material natural carbonizado. Lentes de óculos de leitura, etc. Portanto, faíscas de um pedaço de aço carbónico com um pedaço de sílex, etc. Eu tenho uma série inteira de vídeos só a falar do char cloth. Vejam que é importante. E obviamente que isto não está vazio, não está só aqui a ocupar espaço. Aqui dentro tem mais coisas. Tenho um espelho de sinalização, mesmo próprio, para com o reflexo do sol conseguir, se for preciso, a centenas de metros, sinalizar a minha posição. Isto é uma técnica própria para fazermos a pontaria corretamente, portanto é importante. Eu tenho um vídeo sobre isso, como utilizar o espelho de sinalização. Isto não é apontar ao calhas, apontar à toa na direção que queremos e achar que o reflexo do sol vai lá bater. Nada disso, é uma técnica própria. 2 pacotes de açúcar, e eu já houve pelo menos uma vez que tive que utilizar um destes pacotes de açúcar, que me deu a fraqueza, saí de casa sem tomar um pequeno almoço. Depois estive a fazer algumas tarefas, algumas tarefas que não me permitiram ter tempo para tomar nenhuma refeição. À meia da manhã começou-me a dar a fraqueza. Um pacote destes salvou-me o dia, por assim dizer. Aqui tenho mais pastilhas Aquatabs, mais pastilhas de desinfecção da água, mais uma série delas, para aí mais umas 10. Portanto, meios de desinfecção da água não me faltam. A seguir, o que é que eu tenho mais? Uma boa agulha grossa. Mais agulhas aqui. Mais uma série de agulhas. Uma série de botões, estão a ver? Aqui uma série de botões. Uma pedra de afiar, revestida a diamante. Estão a ver? Uma mini pedra de afiar para conseguir manter as minhas lâminas, a minha faca, numa situação mais prolongada. Consigo mantê-las. Isto vai manter as facas extremamente afiadas. Portanto, está aqui. E depois uma série de pontas de flecha que eu fiz em aço. Fiz há uns anos para, lá está, conseguir fazer flechas primitivas, não, improvisadas. 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5. Aqui mais botões. Portanto, é isto o conteúdo desta caixinha. E, portanto, está aqui
fechado com estas duas tiras de borracha, que também ainda servem de acendalha natural. A borracha, se tiver chama direta, como por exemplo a chama de um isqueiro, vai pegar fogo e vai ficar 3 ou 4 ou 5 minutos a arder. Portanto, aqui já tenho mais duas acendalhas também. Portanto, isto é tudo material multifuncional. Depois, uma bússola. Uma pequena bússola. Pelo menos para saber as direções gerais. Importante. Lá está, para a necessidade de orientação. Aqui, fita adesiva duct tape de cor de laranja. Portanto, daqui devem estar para aí uns 3 ou 4 metros e eu já cheguei a ter para aí 5 ou 6 metros aqui. Se calhar vou ter que pôr mais um bocado, provavelmente. Fita adesiva. N utilidades. Eu tenho um vídeo para aí com as 15 ou 16 utilidades da fita adesiva onde dou montes de exemplos. Consegue utilizar isto como, por exemplo, um extensor de fogo ou como, por exemplo, uma acendalha, como é que eu dizer, improvisada, tal como a borracha. Se vocês tirarem, por exemplo, uma tira, assim, uma tira para aí deste tamanho, enrolarem toda como se fosse, por exemplo, um charuto ou um cilindro e pegarem fogo, agarrarem no isqueiro e com chama direta pegarem fogo, aquilo vai arder durante 4, 5 minutos, portanto o suficiente à vontade. Se vocês tiverem escolhido bem os vossos raminhos secos, o vosso combustível vai chegar a ser mais que suficiente para iniciar uma fogueira. Permite-vos obviamente ajudar nas reparações, selar um rasgão, por exemplo, na vossa roupa, no vosso casaco impermeável, nas vossas calças, de alguma forma selar isso. Podem, inclusivamente, tapar um buraco num cantil, no caso de o vosso cantil ser de plástico ou uma garrafa de plástico que se tenha furado, e eu já demonstrei isso em vídeo, conseguem efetivamente selar isto e a água vai lá ficar contida sem sair. Permite-vos também ainda utilizar a fita adesiva para imobilizar, por exemplo, imobilizar um braço ao peito, imobilizar um tornozelo torcido, fixar, por exemplo, um pano numa ferida que esteja a sangrar bastante, fixar um pano lá para absorver o sangue, e ainda conseguem, por exemplo, fazer penas de flechas, conseguem fazer penas de forma improvisada para flechas improvisadas com isto, como eu já demonstrei em vídeo, de forma muito fácil e que resultam muito bem. Portanto, lá está, com o elástico de fisga, para conseguir um dispositivo que lance flechas, com as 5 pontas de flechas que eu tenho, e isto para fazer penas de flechas, a única coisa que me falta é arranjar um raminho suficientemente direito para fazer as tais flechas e conseguir lançá-las de forma bastante eficaz numa situação de sobrevivência. Fita adesiva duct tape, aqui mais um isqueiro, portanto, outro isqueiro. Capacidade de fazer fogo nunca é demais, o fogo é das coisas mais importantes. E por isso mesmo, tenho também aqui mais outro tipo de acendalha, um pedaço de fat wood, ou seja, madeira resinosa, madeira de pinheiro impregnada à resina. Isto, vocês podem deixar cair, por exemplo, podem deixar cair isto dentro d'água, e isto ficar encharcado, a seguir sacodem, tiram umas raspas daqui, um bom monte de raspas, fazem um bom monte de raspas a partir da fat wood, raspas aqui de madeira, e apenas com faíscas da pederneira, mesmo depois disto ter estado dentro d'água, vai acender. Ou seja, é uma acendalha praticamente à prova d'água, mas natural. Para mim, é importante transportá-la. E depois, aqui dentro, basicamente o que falta é o meu sistema de abrigo. Neste caso, que caiba num EDC. Basicamente, um sistema de abrigo tem que conter 3 elementos para ser eficaz. Tem que conter algo para vocês dormirem por baixo, algo para vocês dormirem dentro e algo para vocês dormirem por cima, para desta forma conseguirem combater os 3 principais mecanismos de perda de calor, que é a condução, ou seja, o contacto com uma superfície fria que vai roubar o vosso calor e vai ser transferido do vosso corpo que está mais quente para essa superfície fria, contacto, e esse contacto pode ser com o chão ou pode ser, por exemplo, se vocês ficarem molhados de chuva, a vossa roupa molhada em contacto com o corpo, portanto, condução, convecção, que é o vento que passa por vocês e rouba o calor, e irradiação, que é o calor irradiado do vosso corpo e que se vai dispersar. Esses são os 3 principais mecanismos. Há mais 2, que é a respiração e a transpiração, mas no sistema de abrigo nós o que conseguimos mais ou menos controlar são estes 3 que eu disse: condução, convecção e irradiação. E portanto temos de ter algo para dormir por baixo, que nos proteja da chuva, que vai molhar o nosso corpo e fazer perder calor por condução, proteger-nos do vento, bloquear o vento, que vai nos fazer perder calor por convecção. Portanto, algo para dormir por baixo. Depois, algo para dormir dentro, por exemplo, um saco de cama.
para conseguirmos o calor irradiado do nosso corpo, em vez de se dissipar, manter-se ali junto a nós, ali aprisionado junto a nós, controlar o mecanismo da irradiação, e por fim um colchão, algo que nos isole do chão, algo para dormir por cima, para nos, lá está, isolar da perda de calor por contacto, por condução. Sendo assim, o que eu tenho aqui, em primeiro lugar, é um poncho, daqueles ponchos quase de utilização única, ou quando muito é para utilizar 2 ou 3 vezes naquela situação de emergência que vocês tiverem e depois vai para o lixo. É um poncho impermeável, transparente, de plástico, extremamente fininho, de um plástico extremamente fininho, e que por isso não tem grande resistência, é mesmo uma coisa só para emergência, para vos proteger de alguma chuva. Portanto, pode ir para aqui. Depois tenho uma manta térmica que eu posso usar tanto à volta de mim, se quiser manter um bocado do meu calor corporal, portanto, que ele irradie, ao irradiar se mantenha ali junto a mim, ou por exemplo, se eu me quiser colocar em frente a uma fogueira que eu faça, colocar a manta térmica à minha volta, portanto, nas minhas costas e aberta à frente para que o calor irradiado da fogueira reflita nessa manta térmica e se mantenha ali junto a mim, ou posso inclusivamente usar para fazer um abrigo, uma cobertura, posso usar como uma cobertura impermeável. E eu já fiz isso, como vocês estão aí a ver nas imagens. A que eu tenho aqui é exatamente igual a essa que vocês estão a ver. Basicamente, está aqui, tem um lado de fora laranja, o lado de laranja ao lado de fora, porquê? Porque é o lado que vai permitir sinalização. Isto faz um painel gigante, cor laranja, que vai contrastar com o meio ambiente à nossa volta e, portanto, faz um painel de sinalização gigante, serve para sinalização, e a parte interior é uma parte prateada, refletora. Lá está, como é prateada, é a parte que normalmente é mais refletora e essa parte é que nós queremos para dentro para refletir ou o nosso calor corporal ou o calor gerado por uma fogueira, refletir de volta para nós. Okay? E há mantas térmicas que são, por exemplo, prateadas de um lado e douradas do outro. A mesma coisa, o lado prateado, que é o mais refletor, é sempre para dentro. É sempre para dentro, virado para nós, para o calor refletir, bater, refletir e voltar para nós. O lado dourado é o menos refletor, é para fora. Neste caso, é o lado a laranja que é para fora. E, portanto, aqui está. E aqui tenho um saco-cama super, hiper compacto de emergência da SOL, Survive Outdoors Longer. Portanto, saco-cama de emergência que basicamente é como se fosse uma manta térmica, mas em formato de saco-cama. É, basicamente, lá está, também é laranja por fora e prateado por dentro e isto é mesmo um saco-cama, dá mesmo para fechar, tem mesmo um fecho, vocês conseguem se enfiar lá dentro e usar como saco-cama. Ok? Vai para aqui. E por fim, a última coisa de todas que eu tenho aqui é um saco que é feito de um material à prova d'água. Ele não é estanque no sentido de, portanto, não dá para fechar cá em cima, mas é estanque no sentido de é impermeável e consegue conter água sem ela começar a pingar ou pelas costuras, ou a pingar pelo tecido em si. Portanto, este vai ser o meu cantil improvisado numa situação de emergência. Portanto, eu não tenho aqui nenhum cantil, eu no outro tinha um pequeno cantilzinho, removi, acho que não faz sentido, porque consigo com isto recolher água. Isto tem aqui marcas. 1 litro, 2 litros, 3 litros. Tem aqui marcas que eu fiz já há uns anos, para saber a quantidade de água que tem cá dentro. E então, desta forma, consigo recolher água, e consoante a quantidade que aqui tiver, consigo desinfetá-la com a minha lexívia, com as gotas de lexívia. É verdade. E aqui dentro ainda tenho algum dinheiro de emergência, de reserva. Que normalmente fica aqui, como isto é à prova d'água, fica aqui enrolado. Para se a minha bolsa se molhar com a chuva, o dinheiro está aqui protegido. E então cá está o meu novo EDC renovado ou atualizado. Só para tirar para fora também o torniquete. Cá está ele, portanto, é neste momento, em 2024, este o meu EDC. Como podem ver, tem material utilitário e também material de sobrevivência. O material de sobrevivência consegue suprir ou consegue, como é que eu ia dizer, satisfazer as 7 necessidades ou 7 prioridades de sobrevivência. Abrigo, lá está, aqui basicamente tenho um sistema de abrigo, uma cobertura e tenho um saco de cama. A única coisa que me falta aqui é um colchão para me isolar do chão, mas posso facilmente fazê-lo com, por exemplo, vegetação, uma boa camada de vegetação que, quando comprimida com o nosso peso, e isto é importante, quando comprimida com o nosso peso em cima, fique com 10 cm, vai dar um colchão improvisado extremamente bom para me isolar do chão. Consigo inclusivamente fazê-lo utilizando estes sacos plásticos, como disse. Portanto, tenho algo para dormir por baixo
algo impermeável para dormir por baixo, algo para dormir dentro, o saco-cama e algo para dormir por cima, um colchão improvisado. Tenho aqui o poncho, tenho corda para fazer a estrutura do abrigo improvisado, etc. Fogo, tenho basicamente o meu kit de fogo comigo e isqueiro extra, fat wood, água, tenho forma de recolher, aqui tenho forma de a desinfetar, seja com lexívia, seja com várias pastilhas de desinfecção que tenho um filtro para a filtrar e beber diretamente e que filtra também contaminação química. Comida, tenho várias maneiras de obter. Para já tenho 2 pacotes de açúcar para me dar aquela energia extra, se me der a fraqueza ou se estiver em baixo de energia, dá-me aquele boost, aquele pico de energia rápido. Depois tenho várias formas de obter, seja através da pesca, do meu kit de pesca, utilizando uma fibra da Bankline ou da Paracord como fio de pesca improvisado, seja através de armadilhas primitivas que posso fazer com a minha faca ou com a corda, etc. Seja inclusivamente através de lançar flechas com o meu elástico de fisga, lançar flechas improvisadas com as penas feitas a partir de fita adesiva e as pontas de flecha que estão aqui. Portanto, tenho várias maneiras de poder capturar comida. Depois, primeiros corres tenho comprimidos para a dor e para a febre que posso precisar de usar e que às vezes uso com alguma frequência, ou para mim ou para alguém que precisa. Tenho alguns pensos, tenho maneira de fazer uma solução de Dakin para fazer um desinfetante improvisado para feridas e o mais importante de tudo, tenho um torniquete, um garrote para estancar uma hemorragia massiva. Orientação, está aqui com a bússola e sinalização, tenho o frontal, a lanterna frontal, tenho o espelho que está aqui dentro, tenho a manta térmica, o lado laranja da manta térmica, tenho o apito, que está aqui. Tenho várias formas de sinalizar a minha posição e depois tenho outras utilidades como pé de cabra, alicate multifunções, tesoura, ímã, etc. Portanto, lá está, é, como eu disse, um misto entre sobrevivência, que está nesta bolsa maior, e utilidades para utilizar, que eu utilizo com frequência no dia-a-dia, que está nesta bolsa mais pequena. É este o meu EDC atual. Assim que chego a casa, o que eu faço é simples. Tiro a minha bolsa, coloco-a aqui pendurada, as minhas chaves, como estão no mosquetão, prendo o mosquetão à bolsa, este mosquetão que eu trago ao cinto com o meu kit de fogo e o meu canivete, prendo do outro lado da bolsa e já está. Desta forma tenho todo o meu EDC, incluindo chaves do carro, chaves de casa, todo o meu EDC aqui pendurado junto à porta de saída, portanto junto à saída, e sei sempre onde está tudo. A única coisa que eu não coloco aqui neste sítio é o meu telemóvel, porque depois vou andar pela casa até me deitar, vou andar com o telemóvel comigo, e quando eu for dormir o telemóvel vai para a minha mesa de cabeceira. Portanto é a única coisa do meu equipamento que eu trago comigo no dia-a-dia, do meu EDC, que não está aqui contido na mesma localização. E se, por exemplo, eu precisar de sair rapidamente de casa, numa emergência, por exemplo, preciso de ir ter rapidamente com alguém, ou de sair para ir para o hospital, qualquer coisa que eu não queira estar a perder tempo a tirar aqui os mosquetões, etc., a pôr no cinto, basta-me simplesmente agarrar nisto e levar isto comigo. E tudo o que eu preciso está aqui agarrado, incluindo chaves de casa, como eu disse, chaves da carrinha, cartões de multibanco, carta de condução, bilhete de identidade, etc, etc. E tem ainda a vantagem de eu saber sempre, mesmo quando saio, sem ser à pressa de casa, quando saio normalmente, sei sempre onde é que está tudo. Está tudo aqui. Não, portanto, não está espalhado pela casa, não acontece como às vezes as pessoas: ei, onde é que eu pus a chave de casa? Ei, a chave do carro, onde é que eu deixei? Ei, onde é que está? Não me lembro. Não. Está sempre tudo aqui. Sempre no mesmo sítio. Portanto, é uma boa prática também para vocês. Posso inclusivamente tirar o chapéu, se quiser, e colocar aqui no mosquetão também. E está aqui tudo. Já sei que alguém me vai perguntar quanto é que isto tudo está aqui pesa. Posso-vos dizer que não é assim nada de especial. Pesa pouco mais de 2,6 kg, portanto, pouco mais de 2,5 kg. Se calhar há malas de muitas mulheres que são bem mais pesadas do que isto, portanto, pouco mais de 2,5 kg, 2,6 kg e tal, salvo erro. Todo este material que vocês veem aqui, eu transporto todo o dia à tiracolo e sinto-me bastante confortável com ele, muito mais confortável do que, como eu vos disse, com a bolsa à cintura. E então, é este o meu kit atual, atualizado em 2024.
em setembro de 2024. Está feito o update, espero sinceramente tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, obrigado pelos vossos comentários, pelos vossos likes e pelo vosso apoio que me têm dado. São vocês que me motivam a continuar e a tentar evoluir não só nos meus kits, como também nas minhas técnicas de sobrevivência, para vos demonstrar o que é possível. Já sabem, meus amigos, vemos no próximo.